Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quando trazemos hoje a debate a criação de um escudo social para proteger e reconstruir as comunidades atingidas pelo ciclo de tempestades de janeiro e fevereiro, fazemos-lo de olhos postos na nossa história. Portugal sempre conheceu a fúria dos elementos, sendo forçado a reviver a mesma lição incontornável. As catástrofes nunca são apenas naturais, são quase sempre tragédias profundamente sociais. Numa só noite, em novembro de 1967, as cheias na região de Lisboa mataram centenas de pessoas, vitimando quem vivia nos bairros de lata e nas construções precárias da periferia. Mas a lama de 67 não destruiu apenas casas, escancarou a brutalidade da pobreza e da desigualdade que a ditadura tentava a todo custo esconder. A censura tentou abafar a dimensão da tragédia, mas esse silenciamento fracassou perante a extraordinária vaga de solidariedade do povo português. Foram estudantes universitários e milhares de cidadãos anónimos que se mobilizaram no terreno, prestando socorro e apoiando os sobreviventes, substituindo-se a um regime que, apesar de sempre forte na repressão, foi sempre fraco na hora de proteger a nossa gente. No final de 1997, as trágicas cheias que atingiram com enorme violência o Algarve e o Alentejo provaram a rapidez com que os fenómenos extremos arrasam a economia local. Em poucas horas, a força das águas destruiu infraestruturas, isolou aldeias e arruinou o sustento de quem dependia da terra, expondo a fragilidade das populações e a urgência de mecanismos permanentes de resposta do Estado. A onda de calor e os dramáticos incêndios de 2003 expuseram a profunda vulnerabilidade das populações idosas e o estado de abandono de grande parte da nossa floresta. A sucessão de catástrofes nos anos seguintes confirmou que não estávamos perante episódios isolados. Aos aluviões mortíferos da Madeira em 2010, seguiram-se as tragédias de 2017 em Pedrógão Grande e na região centro, demonstrando o custo dramático do desordenamento do território. A perda irreparável de 116 vidas e a destruição da economia de dezenas de concelhos puseram a descoberto as assimetrias de um país onde o interior tem estado demasiadas vezes desprotegido perante a severidade dos fenómenos meteorológicos extremos. Logo no ano seguinte, em 2018, o país foi atingido pela força destrutiva de ciclones como o Leslie. A crise climática bate-nos à porta todos os dias. O país vive num pêndulo de fenómenos meteorológicos extremos. Em 2024, ondas de calor atípicas em pleno inverno cruzaram-se com as inundações costeiras da Depressão Nelson. Em 2025, o padrão agrava-se. O verão mais quente e seco da história, marcado por incêndios severos e mortalidade extrema, sucede-se um outono cheio de cheias urbanas. Foi sobre este território fustigado que se abate no início deste ano, em poucos dias, as tempestades Christine, Leonardo e Marta, levando as infraestruturas ao limite. Mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem eletricidade e os prejuízos já rondarão os 6 mil milhões de euros. O transbordo do Tejo, do Sado e do Mondego forçaram evacuações, provocaram o colapso parcial da principal autoestrada do país, resultando em perdas humanas incontornáveis. Sr. Deputado, desculpe. Está muito ruído na sala, não se consegue ouvir com qualidade o orador e que isso se faça. Pedir atenção a todos os senhores deputados que estão em diálogo bilateral, que junto torna isto inaudível. Desculpe, Sr. Deputado, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Mas a destruição vai muito além das infraestruturas. Afoga o sustento de quem trabalha. Com as colheitas arrasadas e perdas agrícolas de centenas de milhões de euros, a fatura climática converte-se num choque económico direto. Perante a violência do comboio de tempestades, o país exigia um Estado a postos e coordenado. O que encontrou foi falta de prevenção, de comunicação e de comando, uma desvalorização incompreensível dos alertas. Quando a tempestade exigia resposta, a cadeira da tutela estava inexplicavelmente vazia. A senhora Ministra da Administração Interna de então justificou o seu desaparecimento com o trabalho na invisibilidade do gabinete. Uma invisibilidade muito peculiar, temos a dizer. Na manhã em que o território contava os prejuízos e o medo imperava, a Ministra estava perfeitamente visível no centro de Lisboa a distribuir espadas numa cerimónia protocolar. E o abandono não se ficou por aqui.
Com o país sob aviso vermelho, o Comandante Nacional da Proteção Civil encontrava-se numa suposta e inadiável visita de estudo a Bruxelas, com a inexplicável autorização da tutela. Enquanto isso, o Ministro da Presidência encontrou tempo para encenar um vídeo nas redes sociais, de rádio na mão, garantindo com gravidade que cada decisão conta. A lamentável ironia desta história é que enquanto o Ministro tratava do marketing político com walkie-talkie, o Ciresp falhava no mundo real, deixando autarcas e agentes da Proteção Civil totalmente sem comunicações. Se cada decisão conta, continua por explicar a razão pela qual as Forças Armadas só receberam ordens de prontidão uma semana depois da tempestade. E o que dizer da aparição de Nuno Melo em Leiria? Fê-lo apenas para montar um espetáculo mediático. A população percebeu a encenação e revoltou-se a ver o Exército instrumentalizado para uma ação fotográfica. Como é que no Ministério da Defesa Nacional se achou que o melhor que tinham a fazer era o número no meio do desespero? Quem lidava com a catástrofe não precisava de propaganda. Precisava dos braços que o Governo reteve e do socorro que tardou em chegar. A quem perdeu a casa e o sustento, o Ministro Castro Almeida teve o desplante de sugerir em direto na televisão respondessem à crise com o salário do mês passado. Uma afronta atroz a quem vive do seu trabalho. E para piorar, o Governo quebrou a palavra dada. Prometeu um layoff a 100% para os trabalhadores das zonas afetadas, mas a lei publicada impõe cortes reais nos rendimentos de quem mais sofreu. É exatamente para travar este absurdo que o Bloco de Esquerda submete hoje a debate a criação de um escudo social para proteger e reconstruir as comunidades afetadas. Um programa de emergência com medidas concretas, porque a solidariedade do Estado não se faz com promessas rasgadas. O primeiro passo e o mais básico, garantir o rendimento de quem trabalha. Alguém neste Parlamento consegue explicar a lógica de cortar o salário a quem acabou de perder a casa? Alguém percebe a crueldade de impor cortes a partir do salário mínimo a famílias que enfrentam agora despesas extraordinárias para reerguer as suas vidas por causa da catástrofe? O impacto orçamental de garantir a totalidade destes ordenados é absolutamente residual para as contas públicas, mas é a diferença entre a justiça e o abandono de quem sofreu o impacto da tempestade. O layoff deve ser pago a 100%, sem truques, sem cortes, tal como o Governo prometeu ao país no dia 2 de fevereiro. A par da defesa do salário, a proteção da habitação exige respostas fortes. O projeto do Bloco determina a isenção de IMI para as habitações próprias permanentes que foram gravemente afetadas. Que sentido faz o Estado exigir o IMI a quem tem a casa com o telhado arrancado ou submersa na lama? E para quem ficou literalmente sem teto, é imperativo garantir um apoio extraordinário à renda, pelo menos até o final deste ano. Ninguém pode ficar na rua ou depender de favores quando o país tem meios para proteger a sua população. Existe ainda um reforço claro do apoio extraordinário. A medida do Governo é reconhecidamente insuficiente, falha na resposta na verdadeira dimensão da perda. O Estado tem de garantir os meios necessários para assegurar o tecido económico, garantindo que a indústria e o comércio destas regiões não fecham portas. Sem a economia local a funcionar, não há reconstrução que resista. Por fim, a dimensão mais trágica deste comboio de tempestades. Nenhuma verba devolve uma vida humana perdida, mas o Estado tem um dever inalienável de reparação. O escudo social impõe o pagamento de indemnizações justas, céleres e sem arrastamentos nos tribunais. Famílias que perderam os seus entes queridos devem ter uma indemnização justa, bem como todos que, devido a esta catástrofe, ficaram incapacitados e nunca mais poderão trabalhar. Mas a reconstrução do país exige também reconhecer quem esteve na linha da frente. Quando as comunicações colapsaram, quando o comando falhou e a tutela desapareceu, quem segurou o país foram os bombeiros, as forças de segurança, os agentes da proteção civil, os trabalhadores das autarquias locais, os profissionais de saúde. Estes homens e mulheres agiram, em vários casos, antes de qualquer orientação superior. Muitas vezes porque essa orientação pura e simplesmente não existia. Sob condições extremas, salvaram vidas, socorreram populações isoladas, desobstruíram vias e garantiram a segurança no meio do caos. O Estado tem uma dívida imensa para com estes profissionais, por durante muitas horas foram a presença do Estado em territórios que se sentiram abandonados.
Por isso, propomos a atribuição de um subsídio extraordinário de missão para todos os operacionais da Proteção Civil e trabalhadores envolvidos no socorro. O reconhecimento do Estado não se pode esgotar em palmadinhas nas costas, notas formais de agradecimento. Tem de ser respeito e remuneração justa pelo risco e esforço desmedido. É também o momento de deixar o mais profundo agradecimento a quem, não vestindo farda, não virou a cara à tragédia, aos milhares de voluntários, aos vizinhos que acudiram vizinhos, a toda a vaga de solidariedade que se levantou para arranjar casas, limpar a lama, reerguer terras afetadas. Quando as estruturas oficiais cederam, foi a força das pessoas comuns que preveniu um desastre ainda maior. Esta capacidade inesgotável de entreajuda, de mobilização, é a expressão da força de um país inteiro, do patriotismo solidário que nos protege e nos une. Todos por todos, é assim que se constrói um país, é assim que se cuida de um país. Portugal é um país de gente extraordinária, que se organiza e que se levanta de braço dado. Hoje, o Parlamento tem a obrigação de dar corpo e expressão à solidariedade, de mostrar que está à altura do povo que representa, disse.